O Bru2OO mandou aqui, ó. Oi, Álvaro. Poderia discorrer sobre os microtúbulos? Qual o papel destes no processo de consciência? Isso é genial. Que gostoso falar By disso. the way, curti muito o papo, mandaram bem demais. Não conhecia o convidado. Conhece agora. Tá bom. É o seguinte. Não sei nem o que é um microtúbulo. Não, mas esse papo é muito legal, porque não importa o microtúbulo. Não é nada técnico, é um negócio muito mais louco do que vocês podem imaginar. Eu acho que a gente pode começar essa discussão na seguinte brincadeira. Tem uma fala que é assim, a gente não entende porra nenhuma no sentido mais profundo do funcionamento do cérebro, do ponto de vista do pensamento abstrato. A tal da linguagem do pensamento, como é que essas coisas estão algoritmizadas, etc. A gente não entende porra nenhuma de física quântica, no sentido que vai além dos conhecimentos que já estão determinados como entrelaçamento, quer dizer que você o efeito que você faz num quark aqui, num fóton aqui, ele impacta que mesmo que ele esteja do outro lado da galáxia de maneira imediata. Ou então a gente tem, por exemplo, o experimento das double slit, que é um experimento que assim, as coisas são funções probabilísticas, elas não estão no lugar, e quando você as fixa, né, através da observação, ou você altera o estado da coisa, ou então, na verdade, não é que você altera o estado da coisa, é que as coisas existem em multiuniversos e você simplesmente estabelece relação com um dos multiuniversos onde as coisas existem, que é a ideia dos multiuniversos e tal. Então, essas coisas, que são já louquíssimas, elas já estão relativamente estabilizadas assim, em termos de conhecimento. Tem uma discussão muito grande, tem muita gente que já, do ponto de vista conceitual, explicou isso muito bem, de diferentes formas e tal. Agora, quando a gente vai para questões mais profundas do ponto de vista da vida, aí a coisa fica complicada. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente achava que processo quântico não poderia existir nas condições de temperatura e ambiente da Terra, assim, processos macrobióticos. Só que hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que existem fenômenos quânticos nas plantas, ligada à clorofila. A síntese da clorofila, eu não sei exatamente qual que é a etapa, eu já esqueci isso, mas um dia eu estava lendo isso aí de curiosidade. Tem também, por exemplo, processos quânticos ligados à maneira como os pássaros migram, então vamos dizer assim, as bússolas que estão muito ligadas à retina dos pássaros migratórios. Então tem fenômenos quânticos. Então a vida quântica, essa vida muito maluca, coisas que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, né, coisas que têm entrelaçamento e outras mais, ela parece que ela está na gente. Só que a gente não sabe o quanto, a gente sabe essas coisinhas esparsas, então, no olho do pássaro, na clorofila. Sabe, tem uns 7, 8 exemplos relevantes. É interessante pensar que existe uma parte nossa que está quanticamente conectada. Calma. Com algum outro lugar no universo. Calma, porque essa é a discussão. Então aí que vem a tal da brincadeira. Então a brincadeira é, a gente não sabe porra nenhuma de neurociência, mas também não sabe porra nenhuma da vida quântica de verdade. Não sabe porra nenhuma de nada. Não, então se a gente não sabe porra nenhuma de neurociência, a gente não sabe porra nenhuma de física quântica, o cérebro só pode ser quântico. Entende a brincadeira? Então essa brincadeira, ela serve para ancorar essa discussão. Por quê? Porque tem um matemático absolutamente genial, importante, chamado Roger Penrose, que escreveu um livro chamado Novamente do Rei. E é um livro no qual ele coloca essa teoria neurocientífica, com várias aspas, tá? Não porque ela não seja neurocientífica, mas porque ele é matemático. E ele coloca ele apresenta essa teoria de que a consciência emerge de fenômenos quânticos que acontecem dentro dos neurônios. E microtúbulos são como esqueletos de neurônios que servem para a alimentação dos neurônios. Mas não importa o microtúbulo. Lembra que eu falei? Não importa o microtúbulo. Porque a discussão aqui não é sobre microtúbulo. A questão é, de onde surge essa coisa toda? Ela surge do entrelaçamento. Porque, veja bem, aí vem a coisa que eu falei, calma. Porque justamente a ideia é, puta, o que é consciência? Está tudo acontecendo em todos os lados do meu cérebro ao mesmo tempo. Porque ele está num estado de entrelaçamento quântico. Agora as pessoas falam, não, Roger, não tem entrelaçamento quântico às condições de temperatura e ambiente que a gente vive em estruturas macrocelulares. Não existe, para de falar merda. Aí ele fala, não, tem. Só que o que está acontecendo é que esses elementos, né, esses elementos atômicos, eles vivem em espaços muito reduzidos, em estruturas muito finas, que são os microtúbulos que de fato existem dentro das células do cérebro. Entendeu? Então essa é a viagem. Se eu acho que os microtúbulos tem algum tipo de... Existe algum processo quântico acontecendo,
A resposta é sim. Sim, sim, sim. Isso é interessante sim. pra caralho. Não, essa é a grande revolução, tá? Eu fico segurando esse papo aí, porque esse é o que eu não quero ficar queimando ele à toa. Mas é isso aí. Isso aí que eu tô empenhado hoje em dia é entender melhor isso, tá? Estritamente. É o único assunto de neurociência que eu tô, assim, muito empenhado em entender. O fenômeno quântico. Por que você tá empenhado Porque esse é o mais isso? foda de todos. Mas por que você acha isso mais foda? Eu tenho uma teoria do porquê você acha, mas o que te... O que te prende esse assunto? Eu acho que é porque você quer entender qual é. Qual é? Posso contar de verdade? Conta. É que eu não queria contar, mas. Bom, então tem gente que ouve. conta. Tá bom, vou contar. Por causa do computador quântico, não tem nada a ver com o processo em si, porque o computador quântico vai ser a grande revolução. É, lógico. É por isso, tá? Então, eu estou seguindo tudo que tem a ver com o computador quântico em todos os lugares, estudando tudo. Computador quântico eu gosto disso. Muito mais. Pega a inteligência artificial, multiplica por 5 mil, tá bom? Porque ele é capaz de ter um processo igual o cérebro tem. Não é isso, porque não é? eventualmente o cérebro não é quântico, a gente não sabe. Ele tem uma eu outra... acho que Talvez ele seja mais forte... Que quântico? Não... Mas eu acho que o cérebro, Monark, ele tem essa... O processamento quântico é outro assunto, a gente pode discutir daqui a pouco, mas eu nem sei se vai ter tempo, mas enfim... Não, o tempo é infinito. Tá bom. Mas o quanto você não aguentar mais falar. Eu sou bom de falar, tá? Eu adoro. Mas aqui, fechando esse parênteses aqui, só para a pessoa que está em casa ouvindo, então, efetivamente, a metáfora quântica, tá? Voltando muito nessa questão de que são alegorias e tal, a metáfora quântica ela é muito boa para falar de consciência. Porque é isso, coisas que estão simultaneamente acontecendo. E é isso que a gente sente. Fala, caralho, justamente essa ideia do Global Workspace. Se a gente parar para ver a teoria que eu falei, tá bom, eu estou recrutando coisas de um monte de áreas e tal, e elas estão se integrando, e por causa dessa integração eu consigo usar informações de tipos diferentes. Isso me dá uma forma de inteligência superior. A consciência é uma adaptabilidade inteligente, específica dessa espécie que faz isso, é por isso que ela existe. Tá bom, tudo lindo, ótimo, adoro essa teoria. Mas por que raios que a integração de diferentes coisas do cérebro gera essa porra? Entendeu? Isso aí não está explicado na teoria. A teoria é descritiva meramente. Ela fala de superfícies, o que não quer dizer ser superficial no sentido de ser fraca, mas são superfícies. Aí vem um cara e fala, não, essas coisas acontecem não por coerências de áreas que piscam junto, qualquer bobagem dessa. Não, é muito individual e é por isso que a gente consegue puxar coisas muito específicas da memória disso daquilo. Ela é quântica. Entende? E aí vem essa ideia do Roger Penrose que traz, e esses fenômenos quânticos existem na prática, isso não é mera alegoria, e eles acontecem dentro dessas estruturas chamadas microtúbulos, que são usadas para a transmissão de nutrientes e outros fenômenos moleculares dentro dos neurônios cerebrais. Pimba, essa é a ideia. E eu acho a ideia linda, e eu acho que de fato existem fenômenos quânticos para serem descobertos no cérebro, e alguns que já estão sendo especulados, conheço o paper e tudo mais. O que eu só penso é que, aí vem uma questão que eu acho que é muito legal da gente usar na vida, que assim, se eu tenho duas explicações, uma complexa e uma simples, é melhor sempre pela simples, tá? Então, inclusive se eu tenho dois caminhos, vamos fazer isso com aquilo que depois a gente chega não sei aonde, daí de lá a gente pula naquela piscina ou às avessas e sai num prédio. Puta, tem outro caminho que pega o elevador e chega lá em cima. Puta, esse aí geral melhor, tá? É o que a natureza escolhe, normalmente. É exatamente exato. Sempre, muito bom, muito bom. E então, eu acho que esse modelo de cérebro quântico aqui do Roger Penrose, ele tem como problema, por assim dizer, que ele assume um monte de tese complexa, um monte de coisa, achar o fenômeno quântico. É muito si, tá? De repente ele tá certo fazer o quê? Quem tinha isso era o Stephen Hawking. Um monte de si nas coisas que o cara pensava, falava assim, lá, tanto que ele não ganhou o Nobel porque era muita especulação na prática, entendeu? Mas no final das contas existia Hawking's Radiation. Então, muitas das coisas, tá? O Hawking's Radiation era uma dessas coisas mega especulativas dele? Não, menos. Na verdade... O que ele acertou era o simples. Não, ele acertou muita coisa que era especulativa. Só que assim, fica essa coisa, entendeu? De puta, são muitas premissas, eu tenho que vencer muitos obstáculos para saber se é verdade. Sei lá, se tem fenômenos quânticos, não sei, mas como é que eu vou ver? Não é um olho de pássaro que eu faço uma cirurgia ali na mesa e depois abate o pássaro, que é isso que acontece em laboratório, infelizmente. Não. E quando tem muitos ICs, é mais fácil você pôr uma ideia e ela não ser rebatida e coisada, né? Porque como você vai provar os ICs, né? Ou eu vou te dizer... Tá, isso é verdade. Agora o outro lado. Quando você tem muitos ICs e do outro lado você tem uma com menos Cis, aí é melhor menos Cis. Entende? É esse que é o ponto. Então, tipo assim, pode ter fenômeno quântico no cérebro que gere consciência. Mas também tem boa explicação que vai além do Global Workspace, que não precisa disso tudo, entendeu? Tem menos cis. Menos Se bem que eu gosto dessa. Eu também gosto, ela é linda. Tá aí. Por que eu falei todo esse monte de coisa? Para dizer, esse é o imaginário rico da coisa, tá bom? Esse é o que é legal pra caralho. Porque você sente isso. Você sente que há uma coerência. Mas será que ela existe no plano quântico? Entende? É muito assim. Como que tá a computação quântica hoje em dia? Como que você enxerga isso?
Tá bom. É muito açúcar. Vai matar meus açúcares. Mas, tá bom. Eu acho que assim, veja bem, a gente tem duas linhas de computação quântica hoje em dia acontecendo. A gente tem uma linha. Deixa eu dar um passo atrás. A computação quântica está baseada no fato de que os bits, que são chamados de qubits, eles envolvem entrelaçamento. Ou seja, um bit está entrelaçado com outro bit. Então, por exemplo, se eu tenho 3 bits, eu tenho 2 ao cubo opções de bits. De processamento. De possibilidades. Que está intrínseco no cálculo quântico sem realmente ter feito normal, o cálculo. Tá? Falando no normal. Agora, no quântico, 3 bits é um negócio... 2 ao cubo... É muito, mas não importa, eu não sei qual é esse número exatamente, mas eu sei que assim, é um número muito mais alto. Então, assim, o poder computacional ele escala de maneira muito rápida com poucos bits, através do entrelaçamento. Eu tinha visto um vídeo explicando um pouco sobre esse negócio quântico. Do In a Nutshell. Não sei se foi desse, mas não lembro de que... minha memória não é tão boa assim. Não lembro qual foi o vídeo. Mas que ele explicava assim, o estado de um bit quântico, ele não é o estado 0, 1. 0, 1 e 0, 1 e as duas coisas ao mesmo tempo. Exato, ele é 1 e 0 e é 0, 1 ao mesmo tempo. Isso. Ele pode ser 3 coisas... Isso não existe dentro do bit do computador normal. Ele é dualístico. É 0 ou é 1. Por isso que fica 2, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Aqui não, aqui eu tenho 3. Só que quando você 3 tem ao cubo... 3 fatores, a exponenciabilidade do cálculo é muito maior, porque são 3 variáveis, então o cálculo possível de 3 variáveis é muito maior do que o cálculo possível de duas variáveis. Então, dentro de um processamento de um bit quântico, existem mais cálculos possíveis que dentro de um processamento de um bit dualístico 0 a 1. Mais ou menos isso. Não, isso é 100% correto. Esse é o grande lance. Então, o poder de processamento escala. Isso é um negócio que muda. Então, só uma coisa. E deve ser mais eficiente, falando do ponto de vista energético e tal. Então, putz, já falo disso, pode ser? Tem um negócio que eu acho que tem que pensar antes, que é assim, sobre exatamente o que são esses bits, que é algo que, para mim, muda tudo. Que é o seguinte. Quando eu estou num processador digital, eu estou fazendo um processo que é linear, ele é sequencial. A arte, que eu estava dizendo do computador quântico, que é o lance que eu estava falando do entrelaçamento, é que como o entrelaçamento significa que a ação de uma das partículas está entrelaçada, ou em outras palavras, ela gera reação imediata em outra partícula, eu tenho paralelismo de processamento. Essa é a coisa, entendeu? Então não é simplesmente que processa mais rápido. Então, puta, entendi. Os caras estão falando do mega computador. Tá bom. É tipo o supercomputador do... Não, ele é meio cérebro humano, né? Não sei, o cérebro tem partes assim, tá? O cérebro de fato ele consegue fazer cálculos que é impossível com o computador. Não é só isso. Não é. Isso que é o negócio. Ele consegue fazer coisa que o computador não vai conseguir nunca. Não importa o tamanho do processador, não importa quanto ele evolui. É isso que é o negócio. Porque tem coisas... Não é força física, é destreza. Isso. Falou muito bem. Esse é o papo, entendeu? Então, o computador quântico não é simplesmente mais processamento. Ele tem algumas propriedades que, se bem utilizadas, óbvio que assim, veja bem, computador é computador, tá? O que importa na prática, na sua relação com ele, é o software. É só que a questão assim, você consegue desenvolver softwares, tudo surgiu em função do negócio de um cara chamado Shor lá, que tinha uma coisa que ele precisava fazer uma fatoração e era muito difícil. Mas enfim, ele resolveu isso com um modelo quântico, teórico. Tá? Mas enfim, você vai além desse papo de fatorar número, de quebrar criptografias que são impossíveis de serem quebradas. Por exemplo, a quebra de todas as senhas conhecidas é uma realidade teórica indiscutível no mundo da computação quântica. Todas. A quebra, tipo, a reversão dos blocos de um blockchain imaturo, né? Nunca do Bitcoin, mas isso tudo faz parte de realidades teóricas, pelo menos, não sabe se é daqui a 10 anos ou 100 anos, mas o que importa é o seguinte, é esse nível de coisa, tem coisas que não podem, por definição, assim, por definição é uma palavra forte,
Mas conceitualmente elas não fazem sentido a gente imaginar que elas vão acontecer com o tipo de computação que a gente tem hoje em dia. Mas elas são viáveis, pelo menos conceitualmente, no mundo da computação quântica. Entendi. Então tá aí, eu acho que essa é a parte que eu estou muito interessado em entender melhor. Você tem algum exemplo de algo que seria possível com computação quântica que não seria possível atualmente? Inteligência artificial mais robusta, talvez? Não, isso aí eu acho que teria que ser mais robusto, é a questão de grau. Tenho. É o seguinte, você tem um problema, que eu vou começar de novo, vou ficar com vergonha, se tiver um matemático sério ouvindo, o Fábio Tal, meu amigo. Não tem muito matemático te ouvindo não, fica tranquilo. Então tá bom. Não, mas também não vou falar nenhuma bobeira, é só que tem níveis dessa discussão que são muito elevados. Mas você tem um problema, você tem alguns problemas ligados a rotas. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um carteiro que ele precisa entregar cartas dentro de uma rota complexa de uma cidade. Então, ou por exemplo, imagina que eu tenho vários aeroportos que estão distribuídos ao redor de um país e eu preciso desenhar as rotas de todos os aviões ao mesmo tempo para maximizar o circuito aéreo como um todo. Essa coisa, o circuito aéreo como um todo, a gente chama isso de sistema complexo. Eu preciso otimizar o sistema inteiro. Então, quer um exemplo? Imagina que eu quero fazer um Waze que de fato otimize o trânsito do mundo. Até a gente pode falar de Waze aqui. O Waze é uma sacada genial, tá? Mas vamos dizer assim, eu quero que um carro leve em consideração o outro carro e todos os carros juntos operem de forma que haja um melhor interesse para todo mundo, que é o trânsito ótimo. Esse tipo de coisa que envolve um objeto em relação ao outro, que tem muito realmente a ver com o humano, cuja fala, cuja interação, ela é tão boa quanto ela for alinhada àquilo que existe dentro da relação com uma outra pessoa. Essa coisa não é o típico problema que a computação digital resolve. Ela não é. Eu sei como dono de fábrica de software que faz coisa difícil e também sei isso do ponto de vista conceitual. Essa coisa ela é complicada, tá? Esse tipo de algoritmo ele buga, por assim dizer, a computação digital por definição. Esse tipo de coisa é resolvida na computação quântica. E aí você fala, tá bom, mas que assunto abstrato. Não é. Vamos lá. Como é que eu crio uma cidade planejada que seja o mais perfeita possível? Como é que eu resolvo o trânsito do mundo? Como é que você põe todas as variáveis e passa por uma lógica que vai realmente entender essas variáveis? É algo assim? Eu tô viajando? Não precisa necessariamente entender, né? Lembra daquela coisa do propósito. Eu preciso ter inteligência, mas não necessariamente propósito. Sim. Mas ele consegue captar as nuances da variável de uma forma que os computadores atualmente não conseguem captar. É isso aí. E processar... Eu, desde a época que eu vi esse negócio de processamento quântico, eu fiquei muito animado. Parte de mim acha que isso vai ser útil para a inteligência artificial, porque eu acho que... Mas é lógico que sim, né? Os softwares que rodam em cima são todos de inteligência artificial. Então, se você tiver um machine learning que é capaz de pensar não só dualisticamente, mas de pensar probabilidade de uma forma muito mais robusta, aí eu tô falando linguagem Monark, eu não sei exatamente como funciona. Mas eu imagino que, tipo, se você tem essa... É uma escala. Você tem um salto na humanidade de tecnologia. Mas o problema do computador quântico atualmente é que é muito caro de você fazer um computador quântico, porque você precisa de uma máquina muito forte, ela tem que ser refrigerada. É aí que eu ia responder pro Igor, que falou de economia energética. Mas desculpa, segue lá. Não, responde. Não, é isso aí. Você já falou. Então, e aí precisa de nitrogênio líquido passando 100% do tempo no chip, porque ele esquenta muito e tal. E aí não é viável para produzir isso em larga escala. E aí, por não ser viável em produzir em larga escala, não tem o interesse em desenvolvimento de software, então a gente está passando hoje em dia num processo do começo da tecnologia. Quanto tempo você acha que vai demorar para a gente conseguir realmente ter um computador quântico para o consumidor, assim? Você acha que isso demora muito ainda? Vou falar de duas coisas. Primeiro é o seguinte, só um detalhinho, claro. Como você é um cara de absoluta coração aberto, o problema não é que ele esquenta. O problema é que para eu estabilizar um entrelaçamento quântico, eu preciso que a partícula esteja muito resfriada, entendeu? Então é a geladeira que é muito, muito fria. Os átomos eles têm que estar paradinhos, estáticos, para que você consiga mexer neles e manter eles estáticos para você ter uma segurança. Não é bem que você mexe nele, mas é isso aí. A metáfora tá boa. Desculpa, eu tô tentando aqui. Não, mas é isso mesmo. Ele precisa estar paradinho para o negócio rolar, tá? Sim. E é isso aí. E aí então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, trazendo lá atrás, você tem dois, que eu estava falando, tem dois modelos de computação quântica. Então você tem um modelo do Google, por exemplo, que é o computador quântico que justamente trabalha temperaturas baixíssimas e poucos qubits. Ou seja, ele trabalha com qubits, por que poucos? Porque são qubits que estão
em entrelaçamento efetivo com os outros. Agora você tem um segundo modelo de computação quântica com muito mais qubits, mas não são bem qubits verdadeiros. Eles são uns pseudo-qubits, tá? Na verdade, é computação digital emulando computação quântica. Que nem, por exemplo, a gente hoje em dia não... existe holografia, tá? Holograma de laser, tá? Mas a estabilidade deles e a definição é muito ruim e perigoso para o olho e tal. Então, aquilo que a gente chama de holograma não é holograma, tá bom? É uma experiência de holograma tridimensional, de computação visoespacial. Entende? Então, é a mesma coisa, não é bem qubits. Então, você tem dois modelos. No modelo que importa mais para a evolução do campo e que gerou a chamada supremacia quântica, que foi o primeiro experimento que gerou algo quântico, que foi uma fatoração que nenhum computador do mundo consegue fazer, isso já aconteceu, isso foi em 2019, e foi o computador do Google. Nesse modelo a gente está evoluindo de maneira muito devagar em termos da adição de número de qubits. Então, aí eu chego sim na sua pergunta, eu acredito que, a resposta é chata, mas é a grande verdade para mim, que essas coisas são que nem a vacina de RNA. Depois do Covid-19, é meio que natural que muitas vacinas de RNA surjam e muitos tratamentos para câncer baseados em RNA e edição genética com CRISPR, que foi usado muito aqui em muitos experimentos, etc. CRISPR é algo muito foda, assunto muito foda. Nossa Senhora, a gente vai falar. Mas, enfim, é muito natural que isso aconteça porque a mente humana nessa área é que nem a evolução bélica e a evolução da aviação durante a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus do céu! É a mesma coisa. Entende? Aqui, claro, a mesma coisa não, ali foi muito mais, mas aqui a gente está falando de menos tempo. Só que é muito forte. Se a computação quântica, por alguma razão, encontrar essas coisas que são... Aí eu volto àquela questão lá atrás. Existe o algoritmo do mundo? Ou será que existe... As coisas são realizadas em ato, elas acontecem enquanto elas são computadas pela realidade? Nessa segunda visão, então, se alguma conjuntura trouxer essa realidade à uma tona, verdadeira necessidade. Uma necessidade ou um dinheiro, sei lá. Falta o cu no fogo dos homens. Então, exatamente. Se tiver fogo na bunda, eu acho que a computação quântica com seriedade e fazendo essas coisas que, assim, o que importa não é fazer melhor. O que importa, faz coisas que hoje em dia não são computáveis e a gente não pensa o mundo dessa maneira, porque essas coisas não são computáveis. Eu quero ter a cidade perfeita, mas não faz sentido esse papo. Planta umas árvores, mora no mato. Agora, entendeu? O que é perfeito para um humano que é só uma referência do que pode ser, né? Então você tem razão. E aí o algoritmo quântico ele tem o poder de talvez chegar a essa conclusão muito mais forte do que o algoritmo tradicional. Eu acho que é a intuição de qualquer um. Mas é claro que não é perfeito nem nada, tá? Pelo amor de Deus, isso seria uma ingenuidade assumir. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Mas 10 anos vai ter PC quântico? Não. Então, peraí. Vamos lá. Eu acho assim, um otimismo brutal. 10 anos. Elon Musk timismo. Exatamente. Muito bom. Aí a gente pode ter computação quântica bem relevante rolando pra caralho.